Brasil pede arrego aos BRICS e vai em uma conferência lá. Vamos ver o que está acontecendo. Eles estão desesperados com essa tarifa de 50%, porém agem da maneira incorreta. De vez de entrar em contato com os Estados Unidos, tentar entender o lado deles e toda essa posição americana em prol de Bolsonaro, em prol de todas essas questões aí que estão sendo envolvidas, né? E a anistia de Bolsonaro, mas não, ele corre para os BRICS querendo a moeda deles lá e tirar o Brasil do sistema SWIFT americano. Veja só o nível que vai o governo brasileiro. A gente realmente, infelizmente, cara, a gente vai provavelmente realmente ser taxado em 50%. Porque as piores decisões esse governo tem feito. Fica até o final do vídeo para você entender. E aqui, os jornalistas da UOL vão dar respaldo a esse governo supérfluo que está no Brasil. Preste atenção, vamos até o final aqui para você entender, tá? Mas antes, deixa o teu like. Se você já é inscrito aqui, só deixa o like. Confere a tua inscrição no nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso aqui é muito importante, nos ajuda muito, não é? Combater aqui as mais informações, a combater aqui esse sistema louco que quer minar o Brasil. Fica até o final para você entender, tá? Sem enrolação, bora lá pro vídeo. Mas dão recados importantes, né, Janil? Bom dia para você. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. E sim, uma atitude importante do governo brasileiro, uma atitude política. Não se trata ainda de uma disputa comercial nos tribunais, não é nada disso, mas é colocar na agenda internacional não só as tarifas contra o Brasil, mas o desmonte, basicamente, das regras internacionais do comércio. O que fez o Brasil hoje, e justamente colocou na agenda do Conselho Geral da OMC, que é basicamente o órgão máximo, a instância máxima da OMC, o tema, trouxe o tema justamente nesse ponto da acusação do uso de tarifas como um instrumento para a ingerência em assuntos domésticos, não só brasileiros, obviamente. E o que aconteceu, Natália, algo muito relevante é que durante a reunião, depois do Brasil falar, vários países, na verdade um total de 40 países, eles basicamente tomaram a palavra para apoiar o Brasil. Quem são eles? BRICS, sem dúvida nenhuma, Rússia, Índia e China, mas não só o BRICS. Nós tivemos discursos da União Europeia. Mas é claro que seria os BRICS. Mas é claro que seria a China. Mas é óbvio que seria a Rússia. Por que não? Só países ditatoriais. É claro que esses países vão apoiar o governo esquerdista local. É óbvio que eles vão. A ideia é essa, é tirar a renda do Brasil do sistema SWIFT americano para o sistema SWIFT chinês. Simples. É isso, mas é óbvio que esses governos, essas ditaduras vão apoiar o Brasil. Mas é óbvio. Do Canadá e de outros países, também apontando justamente para um momento delicado do sistema internacional, claro, justamente com esses ataques por parte de Donald Trump. Curioso, e o Brasil, no discurso, não cita Donald Trump e nem os Estados Unidos, fala de uma forma geral, mas obviamente todo mundo entendeu, não há nenhum tipo de dúvida sobre quem o Brasil se referia. Mas olha só que curioso, quando o Canadá e a União Europeia foram tomar a palavra, eles sim falaram explicitamente de Donald Trump, explicitamente nos Estados Unidos. E para piorar, basicamente, a situação, o governo americano pediu, basicamente, um direito de resposta. Ou seja, sabia que, obviamente, aquilo ali tudo se referia à atitude de Donald Trump em relação ao comércio internacional. Insisto, aqui é, obviamente, uma esfera política. Não se trata ainda da abertura de uma disputa comercial, inclusive porque a entidade está absolutamente enfraquecida, os tribunais basicamente não funcionam, então não é o caso de uma disputa comercial, mas é uma atitude política que também testava as águas, até que ponto nós temos ou não apoio internacional para questionar as ações de Donald Trump.
Ponto que a gente vê até a audiência levantando muito aqui essa questão do levar na OMC não vai dar em nada, acho que é até importante você ressaltar isso, mas também é uma estratégia do governo que defende esse tipo de instituição, então tem que recorrer a esses meios, né, Jamil? Estava vindo aqui inclusive com falas muito fortes, de como as negociações baseadas em jogos de poder são um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. Nesse ponto de vista, a gente falando aqui então de uma fala política, como que ela vai chegar também, entrar no campo de negociação, uma vez que a gente está vendo tantas frentes de atuação do governo, Jamil? Como que está a sensação da união da diplomacia com essas frentes que a gente está vendo, de reuniões com o empresariado, cartas sendo mandadas e não respondidas, negociadores ali um pouco desautorizados? Em que clima que a gente está nesse ambiente que você traz, que é esse destaque do governo da OMC? Olha, antes de mais nada, os comentários de que de fato não geraria uma transformação na posição americana levar isso à OMC, eu compartilho absolutamente. Não é uma reunião na OMC que vai convencer Donald Trump a dizer: "Puxa, melhor eu, refazer aqui minha estratégia comercial". Não, não é isso. Então concordo absolutamente com esses comentários. Agora, o que acontece também é que na diplomacia você constrói posições. E o que o Brasil fez hoje foi tentar demonstrar, não só a Donald Trump, mas também ao bolsonarismo, de que o país não está isolado no mundo, que existem outros países que compartilham. O Brasil tomou a iniciativa de colocar o tema na agenda, ou seja, foi de uma iniciativa brasileira que foi apoiada, insisto, por China com Xi, mas também por Canadá e União Europeia, ou seja, uma tentativa do governo brasileiro de mostrar que A União Europeia como um todo é impossível, né, até porque se for colocar ali a Inglaterra, a França, e outros ali, outros principais aliados norte-americanos, é impossível eles ter apoiado essa distopia brasileira, né. E um outro ponto aqui é o seguinte, é que, como eu falei aqui no começo, o Brasil almeja sair do sistema SWIFT americano, e foi por isso, um dos principais motivos, por isso que os Estados Unidos está pretendendo também taxar o Brasil. Não é só por Bolsonaro, é por todo um contexto. E ele está se aliando aos BRICS em prol disso. Essa que é a ideia de Lula, né? E isso está ofendendo diretamente a economia americana. Não agora, mas a longo prazo afetará drasticamente a economia americana, obviamente, né? Então, por isso todo esse entorso aí, né? não está isolado, no cenário internacional. Isso tem sim um papel importante, principalmente na construção de uma posição, diplomática. Na diplomacia nada é feito da noite para o dia. Agora, sem dúvida nenhuma, vai precisar muito mais do que isso para que haja algum tipo, de negociação efetiva. O governo, isso começava justamente com vários dos diplomatas envolvidos nessa frente, o governo estima que essa vai ser uma situação de médio a longo prazo, ou seja, não haverá uma solução até o fim de semana, não haverá ou dificilmente haverá uma solução até o dia 1º de agosto, por vários motivos. Primeiro, porque a transação não é etanol por açúcar, é democracia por tarifa. Então, obviamente, você está falando em outro de outro no do outro numa outra dimensão, o governo brasileiro e não está disposto a negociar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que do lado americano também não há uma disposição para negociar vamos dizer assim: vamos agora abandonar, Jair Bolsonaro", ou, dar qualquer tipo de sinalização de que basta abrir o mercado brasileiro que nós abandonaremos, os bolsonaristas. Tampouco isso, tem sido colocado. Então, a previsão do governo brasileiro é de que isso não vai ser resolvido da noite para o dia, que esse é um processo, obviamente, muito mais complexo. E a gente vê, inclusive, nas discussões, nas apurações de colega falando-se da sensação de que os negociadores, o mínimo de interlocução que tem ali, não estão muito autorizados a fazer nada, né, Jamil? A gente está vendo mais uma iniciativa agora no fim da semana, o Cocotila, o senador Pai, para Washington, para abrir mais essa frente de negociação. Na sua opinião, qual que tem a maior chance de conseguir traduzir esses dois caminhos que não conversam aí, que a gente está trazendo do político e econômico?
Olha, isso é uma grande incógnita, porque o governo brasileiro negociou por muitos meses com os americanos, inclusive na sexta-feira, todos esses ataques começaram a partir de uma segunda-feira específica, ali no começo ainda de julho, e na sexta-feira anterior a esses ataques, o governo tinha tido uma reunião com os negociadores americanos, o governo brasileiro tinha tido essa reunião, claro, ela não foi conclusiva, mas os negociadores não saíram desesperados, não saíram de forma alguma esperando que 2, 3 dias depois viria uma tarifa de 50% e uma vinculação ao próprio destino da democracia brasileira. Então, obviamente, há uma grande incógnita sobre como lidar com os americanos. No caso dessa missão que vai para Washington na semana que vem, inclusive talvez a missão mais importante dos últimos anos da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O que é curioso dessa história é que você tem lá em Washington Eduardo Bolsonaro fazendo campanha contra a então. Né? Então não é a missão do governo brasileiro, do governo petista, de esquerda, etc. Não, é uma missão. Eduardo Bolsonaro, só para pontuar aqui, Eduardo Bolsonaro está fazendo um confronto não é contra a nação brasileira, mas sim contra os desmandos de Alexandre de Moraes. Isso tem que ser deixado muito bem claro que esses jornalistas aqui jamais vão falar isso, né? Que Alexandre de Moraes manda e desmanda nesse país. Isso é que é o louco, entendeu? E está sendo necessário que Donald Trump interfira em alguns aspectos, lógico que não pode interferir em tudo, obviamente, porque é outro país, né? Mas de uma maneira que possa afetar, ele está afetando, especificamente, obviamente, Alexandre de Moraes, como já foi feito aí recentemente agora, foi tirado agora o passaporte, né, para os Estados Unidos aí dele, de todos os seus familiares e boa parte do STF, perdeu o passaporte. Então, assim, lógico que isso não vai afetar muito Alexandre de Moraes, mas é o mínimo ali que pode incomodá-lo. E assim, e futuramente, se continuar realmente nessa escalada, o que pode acontecer é que Alexandre de Moraes tenha os seus bens bloqueados, porque se você não sabe, existe várias offshore, várias empresas que esses caras têm, não é fora do Brasil, não é? Que tem a estabilidade financeira e tal. E aí, esses bens que estejam nos Estados Unidos podem ser bloqueados a qualquer momento. Então, se Alexandre de Moraes continuar escalando essa guerra e Lula também, pode sobrar também aqui para Lula também algumas coisas também. Então, que fique muito bem abertos os olhos desses caras aí. Tá bom? Vamos voltar aqui pro vídeo para ver a análise aqui, o ponto de vista aqui de Jamil. E o Josias sabe muito melhor do que nós, todos aqui, é uma missão, acima de tudo, do Centrão, né? Tentando negociar, abrir canais de comunicação com o governo de Donald Trump. Lá atrás, e esse é um outro ponto importante também, lá atrás eu quero dizer em agosto de 2024, quando não estava nem certo que Donald Trump seria o vencedor da eleição, o Itamaraty mandou uma delegação para Washington que fez um mapeamento, entre outras coisas, de quem poderiam ser os ministros de Donald Trump, não só em relações exteriores, por no caso, o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, mas também que seriam aqueles que controlariam a agenda comercial. Para quê? Para começar justamente a construir poucos, manter diálogo, porque você não constrói na diplomacia o diálogo um objetivo de resolver aquele problema amanhã de manhã. Não, você constrói o diálogo, você constrói as pontes para que quando haja um problema, você saber para quem ligar, aquela pessoa te atender, eventualmente você marcar um encontro, eventualmente você colocar, obviamente, seus argumentos sobre a mesa. O problema. A pergunta é: será que Lula tem aporte político, tem aporte de população para ele pegar o telefone, ligar para Trump e negociar? Será que Lula tem envergadura para isso? Eu acho que não, hein? Nesse caso específico, em relação ao Brasil, é que esse trabalho foi feito de uma forma mais, eu diria, acelerada do lado do bolsonarismo do que do lado do governo brasileiro. De quem que é a culpa? Obviamente, aí a gente pode entrar em um amplo debate, inclusive
inclusive perguntar se de fato o governo Donald Trump queria esse diálogo com o Brasil, com o governo brasileiro. O fato é que, de um lado, houve uma tentativa de construir essas pontes não foram construídas, e agora, obviamente, é uma correria, tanto do Senado como de tantos outros grupos, para tentar estabelecer o diálogo com os americanos. Beto Josias, queria te ouvir justamente dentro desse campo político, pelo menos está conseguindo acompanhar a construção mais lenta também da diplomacia, como é que a gente está vendo, a gente inclusive que conversou com um dos senadores no começo da semana aqui que vai para essa empreitada, né? Infelizmente não, né, Natália, como realçou, o Jamil, falta ponte, né. Foram dinamitadas as pontes, o governo brasileiro não conseguiu construí-las, houve tentativas, a meu juízo foram tímidas, mas efetivamente há do outro lado alguém que não está interessado em mão estendida, do governo Lula, está interessado em brigar, né. E o Eduardo Bolsonaro, à medida que vai se aproximando a ida da missão de senadores a Washington para negociar lá no Senado, discutir com os seus pares americanos a hipótese de reversão desse tarifaço, ele está dinamitando a possibilidade de diálogo. Foi às redes sociais ontem para dizer que essa comissão não tem relevância, para criticar os bolsonaristas, ex-ministros até do país dele, ex-ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Márcio Pontes, que estão nessa missão. Há também oposicionistas, perdão, governistas, como o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, está também nessa missão. Ele faz uma desqualificação dos senadores e diz: olha, não tem negociação possível enquanto não se restaurar. Veja a que ponto chega o Eduardo Bolsonaro. Ele acha que o Brasil está vivendo uma ditadura. E diz: enquanto não se. Ele acha, ele acha, já está querendo ser regulado a internet e tudo mais aqui. É o sonho de Lula é regular essa internet. Então, assim, se você acha que a gente não vive uma ditadura, a gente não vive ainda uma ditadura militar, exatamente, como foi nos anos 70, né? A gente não vive naquele aspecto. Mas você não pode falar contra Alexandre de Moraes, por exemplo. Isso não é uma ditadura, não? Cabe a reflexão aí, hein, ô Josias. Ele até começou bem aqui, explicando que o governo realmente estava tentando entrar em negociação, mas não tinha sido bem relacionado e tal, mas agora deu um deslance, né? E restaurar a normalidade democrática no Brasil, não há negociação. Ele está dizendo na prática que os senadores estão numa missão mal sucedida. Antes do início, eles estão dizendo que não tem a menor chance de êxito. E aí está o governo brasileiro criticando o Trump na OMC. O próprio Jamil já realçou isso, né? Mas uma crítica feita pelo Brasil contra a sanção do Trump na OMC tem a mesma relevância e um cartucho de festim no filme de Bang Bang, né? Certo? OMC, que se não me falha a memória, foi graças a Bolsonaro, hein? Que o Brasil estava fora disso aí, e graças a essa entrada pôde-se abrir portas a produtos, uma renda também, né? Entrou um bom faturamento, entrou para o Brasil, investimentos, né? Se não me falha a memória, foi a OMC, o órgão que o Brasil lutou muito para entrar, né? Só países ali que realmente tivessem para adquirir esse acesso, né? Bem excepcional. Foi uma grande vitória para o Brasil, né? Pouco divulgado, inclusive na imprensa, não sei se é porque era Bolsonaro, enfim, né? Para marcar posição, mas é munição cenográfica, né? Porque a relevância é meramente simbólica, do ponto de vista prático, não fere o adversário, né? E ainda que o Brasil formalizasse uma controvérsia com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, o Brasil estaria condenado à vitória. E aí o vocábulo condenado aqui é aplicável, parece paradoxal, mas é aplicável porque o triunfo teria efeito nulo. Pela regra do OMC, um país derrotado numa disputa convencional pode recorrer ao órgão de apelação, que é uma segunda instância da entidade. E o Trump se recusa, desde o primeiro mandato, a indicar representantes para esse órgão de apelação. Então, com a composição incompleta, essa instância de apelação não tem como encerrar as pendências. De resto, ainda que o Brasil vencesse e venceria numa eventual controvérsia contra os Estados Unidos, no OMC, porque as violações são
evidentes, isso não teria caráter vinculante. O Trump só daria o braço a torcer se quisesse, ele não quer, sabemos todos. Então, a vitória do Brasil teria um efeito meramente político. Funcionaria como uma espécie de salvo-conduto para retaliar o Trump sem culpa, enrolado ali na bandeira do multilateralismo. E parece que é o que está condenado a fazer o Brasil, retaliar. O que se espera é que a retaliação está sendo dosada, que se espera que ela seja inteligente, né, que ela doa no Trump sem dar pretexto para nova retaliação. Embora saibamos todos que o Trump, por imprevisível, pode fazer o que bem entender, o que lhe der na telha. Pois é, pessoal, o que vocês podem ver aí, né? Foi dada essa reunião, né? E como sempre o Brasil agindo, colocando os pés pelas mãos, né? A verdade é essa, sempre colocando os pés pelas mãos, sempre procurando fazer as escolhas erradas, né? E provavelmente, assim, a minha expectativa é que a gente chegasse a 30% aí de taxa, né? Entre 25 e 30. Recentemente eu vi uma matéria que as Filipinas negociaram com os Estados Unidos e a taxa deles estava prevista a 20%, caiu para 19%, né? Mas foram taxados. Então, assim, é um fato que a taxa vai vir, a taxação vai vir, a gente tá ferrado. Eu só espero que o governo brasileiro, para o bem da nação, dê um passo para trás e não autorize mesmo essa lei da reciprocidade, né? Pode até estar soando repetitivo aqui em todo vídeo eu falar isso, mas cara, vai ser um caos, né? Imagina produtos, pô, mero celular da Samsung, ou sei lá que coisa for aí, que for o item da Amazon, enfim, a gente recebeu uma taxa de 30%. Já não basta os impostos que a gente paga sem nem sentir na pele no dia a dia. A gente vê realmente benefícios para nossa sociedade. A gente não vê isso. A gente vê violência, falta de segurança, hospitais lotados com péssima infraestrutura, não é? E ainda pagar 30% graças às responsabilidades do governo atual. Então, eu espero que eles estão dando sempre o tiro no pé, né. A cada vídeo aqui, eu fico abismado que, foi infelizmente eu tenho sido portador de mais notícias aqui, né, para vocês. E o governo brasileiro sempre fazendo a parte mais difícil, sempre se complicando, né, sempre e tá atiçando, estão dobrando a aposta mesmo aqui. Sei não, cara, é uma coisa que não se deve parar, né. Eu espero que haja uma reversão, a todo momento eu espero isso, mas o desfecho dessa história não parece que vai ser bom. Não parece que vai ser bom pra gente, né, com certeza, não vai sobrar nada pra eles. Pra gente é tudo, né. Até Dilma aí que foi tirada do poder, é presidente dos BRICS, né. Então pra você ver como é que é o nível. Eles nunca perdem. O povo sempre perde, mas eles nunca perdem. Então, é complicado. Pessoal, vou ficando por aqui, vou estar deixando para vocês 2 sugestões de vídeos aí, tá bom? E ao longo desse vídeo eu estou deixando uns cards aí interessantes, se você puder assistir, seria bem bacana, tá bom? Um recadinho rápido final aqui, se você tem interesse de publicar os seus produtos ou serviços aqui em uma rede social, a gente tá aberto aqui, abrindo nosso canal para você publicar os seus produtos ou serviços. A gente tá cobrando apenas R$ 25 por mês. Lembrando que se você entrar agora, quando você está assistindo esse vídeo, você já tem alguns dias aí na frente, né? Então não será só 30 dias, não é? E aí a gente tem aqui a vitrine de 30.000 visualizações por mês, nossa média de canal. E a gente vai seguir da seguinte maneira: a gente tá publicando, tem o link ah, na descrição do nosso vídeo e no comentário fixado. Então, são essas 2 vitrines aí que a gente tá liberando para você que queira fazer essa parceria conosco, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.